Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Beatriz do Carmo, psicóloga, arte-terapeuta e hipnoterapeuta e idealizadora aqui do canal Psicologia no Dia a Dia. Para quem já acompanha aqui o canal já há algum tempo, aos finais de semana sempre eu subo um vídeo novo aqui para o canal. E nós estamos fazendo agora uma série sobre psicologia positiva. Se você não viu os vídeos anteriores, te aconselho a assisti-los para você entender melhor a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre forças pessoais. O que será que vem a ser forças pessoais? Quais será que são as suas forças principais? Você conhece aquilo que é mais forte em você? Aquilo que você tem de melhor e como você pode usar isso no seu dia a dia? Se não, vem aqui comigo no canal e vamos acompanhar esta aula. Se você já sabe, aproveite também esta aula para você poder aprofundar ainda mais os seus conhecimentos sobre as suas forças pessoais. E aproveite também para deixar aquele like, para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita. Deixe seus comentários sobre conteúdos que você queira saber sobre psicologia no seu dia a dia. E aproveite para compartilhar este vídeo com os seus amigos, com as suas amigas, que possam também beneficiar deste conteúdo. Então vamos juntos para a nossa aula? Mas antes, vamos para a nossa vinheta! Muito bem! Então, vamos agora falar sobre forças pessoais e vamos ter como base a psicologia positiva, especialmente com Martin Seligman, que foi um dos precursores, podemos dizer assim, da psicologia positiva, junto com outros cientistas. Quais será que são as suas forças pessoais? Primeiro vamos entender o que são forças pessoais. Então vamos lá. Na fala de Martin Seligman, todos temos dentro de nós forças que não conhecemos até sermos verdadeiramente desafiados. E agora nós estamos vivendo uma fase de grandes desafios, que está sendo a pandemia na nossa vida. Muitos de nós já devemos ter sido tocados a colocar em prática as nossas forças pessoais. E talvez você nem saiba quais são as suas e você está aí utilizando-as. Quando nós conhecemos as nossas forças pessoais e usamos elas intencionalmente, segundo Martin Seligman, nós conseguimos ter mais emoções positivas, melhor engajamento com as atividades que nós fazemos e também melhor as nossas relações pessoais. Nós temos um sentido maior com aquilo que nós estamos envolvidos, desenvolvemos um propósito e assim construímos uma vida mais feliz. Então, é de extrema importância nós conhecermos o que vem a ser as forças pessoais e quais são as nossas, identificar quais são as nossas. Se você estudar um pouquinho mais a fundo a psicologia positiva, você vai perceber que um dos grandes pilares, uma das grandes características de que ela vai se embasar e de que ela vai trabalhar até para essa identificação e esse desenvolvimento e colocação em prática, são das forças pessoais. Então, é um dos pontos que eu consideraria mais importante dentro da psicologia positiva, tá? Então vamos primeiro pensar em que vem a ser forças, né? Segundo Seligman, nós temos dois tipos de forças, tá? Que são as forças tônicas e as forças fásicas. As tônicas são aquelas em que você pode demonstrá-las várias vezes no seu dia. Temos aqui, por exemplo, a bondade, a curiosidade, a lealdade, a espiritualidade. Deu uma travadinha aqui, né?
Então, a lealdade, a espiritualidade. E então, como que nós podemos utilizá-las no nosso dia a dia? Em algum momento você está ali fazendo alguma coisa para alguém, então você está agindo com bondade. Se você está vendo esse vídeo por curiosidade, né? Se você está sendo leal a alguém, de estar ali compartilhando. Estava dando uma travadinha, então eu estava dando uma ajeitada aqui. Voltando. Então, as forças tônicas, elas são aquelas que nós podemos demonstrar várias vezes ao dia. As forças fásicas são aquelas em que nós as demonstramos em extremas situações que solicitam esta determinada força. Por exemplo, às vezes nós precisamos enfrentar uma situação muito perigosa que nos requer coragem, né? Determinação para poder enfrentar uma determinada situação, ou mesmo que nós possamos utilizar a força da justiça naquela hora em que nós precisamos tomar uma decisão e sermos justos para poder resolver aquela situação, né? A perseverança, quando você precisa terminar um trabalho que você precisa entregar ou no seu trabalho ou no seu curso, nos seus estudos, e você precisa se dedicar às vezes assim como eu aqui no final de semana, que eu me comprometi em fazer esses vídeos aos finais de semana para subir para o YouTube, então eu preciso perseverar, preciso fazer e colocar ali. Então a situação extrema pode ser de determinadas formas, né? Vamos pegar aqui o exemplo que nós falamos de novo do lance da pandemia, né? Onde nós nos vemos numa situação em que temos que nos manter isolados, muitas vezes trabalhando home office, estudando EAD, por conta dessa situação que nós estamos vivendo. Então aqui eu estou tendo que usar a minha força da determinação, né, da perseverança, e ainda que seja difícil estudar em casa ou trabalhar em casa, mas eu preciso perseverar para poder atingir os meus objetivos. Então eu uso esse tipo de força nesse momento. Segundo Seligman, que temos uma frase dele: acredito que o maior sucesso na vida e a mais profunda satisfação emocional vem do desenvolvimento e do emprego das suas forças pessoais. Então olha como é de extrema importância nós conhecermos sobre esse assunto. Então, o Martin Seligman, junto com... Só fechar uma telinha aqui, gente, só um minutinho. O Martin Seligman, junto com o Dr. Christopher Peterson, entre outros cientistas, eles buscaram criar um instrumento que seria um sistema de medida e classificação das forças humanas. Porque se vocês já assistiram o vídeo anterior em que eu falo que vem a ser psicologia positiva, eu conto lá para vocês que a inquietação de Martin Seligman, quando ele era presidente, né, da Associação Americana de Psicologia, era a questão de que a psicologia, por ela nascer da medicina, da neurologia, da psiquiatria, que ela tinha uma preocupação em curar doenças. Então, uma preocupação com aquilo que era disfuncional no ser humano. E a inquietação de Martin Seligman era justamente olhar o extremo oposto. Se nós olharmos o ser humano como um todo, ele não é só um ser em desequilíbrio, doente, disfuncional. Ele tem a sua funcionalidade, o seu vir a ser, o seu potencial de autocura ou o seu potencial de equilíbrio. Ele queria trazer para a psicologia esse outro olhar. Não desmerecer esse olhar que a psicologia já tem, mas trazer o que faz uma pessoa ser mais feliz. O que leva uma pessoa a enfrentar uma situação adversa, diferente de outra? O que leva uma pessoa, a gente vê tantas histórias aí de determinação, histórias de superação. Então, o que leva uma pessoa a vir superar uma grande dificuldade e outra não?
né? Mais do que olhar para essa outra, não, ele queria olhar esse potencial de bem-estar e de felicidade do ser humano, de uma forma científica, que pudesse então ser medida, para podermos identificar quais são estes componentes do bem-estar e como que nós podemos aumentar essa capacidade nos seres humanos. Com base nisso, o que era a intenção dele nessa pesquisa? Que pudesse ser criado, assim como nós temos, né, dentro das saúdes, né, da saúde mental, nós temos um manual de doenças mentais, que hoje nós temos o CID-11, o DSM-5, que são manuais, né, com códigos de doenças mentais. Ele queria criar um manual com códigos de saúde mental, vamos dizer assim, destas forças humanas, desta capacidade, deste potencial do vir a ser. E aí, para eles poderem fazer esse manual, esse sistema de medida e de classificação, que fosse de uma forma científica, eles catalogaram textos básicos de todas as religiões e tradições filosóficas do mundo, né? Eles queriam entender, dentro de todas essas religiões e tradições filosóficas, o que cada uma considerava virtude. Então eles queriam entender se tinha um raciocínio em comum entre todas estas religiões, essas tradições filosóficas, ou se eram muito diferentes. A gente sabe que tem muitas coisas que são em comum entre diversas religiões. Então eles queriam catalogar isso. Foram, se eu não me engano, mais de 250 livros, como a Bíblia, como o Alcorão, e também manuais de traduções filosóficas que foram catalogados. Participaram dessa pesquisa por volta de 400 cientistas para poderem ler, para poder catalogar todo esse material. E eles chegaram à conclusão de que quase todas as tradições endossaram 6 virtudes. Então eles conseguiram chegar em 6 virtudes em comum destas religiões ou tradições filosóficas, que são essas aqui abaixo: o saber e o conhecimento, a justiça, a coragem, a moderação, a gente pode pensar no ponderamento, o amor e a humanidade, a espiritualidade e a transcendência. Tá? Então, todas as religiões, todas as tradições filosóficas, quase todas na verdade, elas vão buscar estas virtudes, desenvolver estas virtudes. O significado específico de cada uma dessas virtudes, elas vão variar em alguns aspectos para cada tradição, porque vão se embasar na cultura daquela determinada região, daquele determinado país, né? Mas de modo geral, elas vão falar sobre estas 6 virtudes a serem alcançadas pelo ser humano, ou serem almejadas, serem buscadas pelo ser humano. Então, forças pessoais são meios pelos quais nós vamos poder alcançar as virtudes. Então vamos pensar que a virtude é aquele objetivo final, é onde eu quero chegar, aquilo que eu quero adquirir. Como que eu chego? Como que eu busco desenvolver as virtudes em mim? Utilizando as forças pessoais como meio, como transporte, como instrumento para o desenvolvimento das virtudes. Tá? E Seligman vai fazer uma diferença entre o que são forças e o que são talentos. As forças são traços morais, os talentos não. Os talentos geralmente são mais difíceis de construir do que as forças. E aí ele vai especificar aqui o porquê, tá? Para ele, as forças podem ser desenvolvidas com prática, persistência, com ensinamento,
né? Então nós podemos passar para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos amigos, conhecidos, como desenvolver determinada força, podemos estimular. E também com a dedicação de cada um para poder desenvolver essas forças. Elas podem dessa maneira enraizar-se e florescer, vir a ser, né? Enquanto que os talentos, eles são mais inatos, mais naquela linha, né? Ou eu tenho ou eu não tenho, ok? Os talentos, eles são, como nós já dissemos, mais inatos, enquanto que as forças costumam ser mais voluntárias. Eu posso escolher desenvolvê-las. Então, já tem aquelas que são mais vivas em mim, que eu utilizo com mais naturalidade. Vão ter aquelas que até me caracterizam como fraquezas, porque são as forças que eu menos utilizo. Porém, se eu intencionalmente me colocar para praticar, treinar, desenvolver com persistência, com garra, com vontade e determinação, aquelas fraquezas eu posso transformar também em forças. Os talentos, eles envolvem algumas escolhas, apenas quanto a desenvolvê-las ou aperfeiçoá-las, porque lembra que é eu tenho ou não tenho. Então, se eu tenho, porque não é porque eu tenho um talento que logo aquilo já vai se desenvolver em mim e aquilo já vai se manifestar em mim, né? Por exemplo, eu tenho um talento para dançar. Eu só fiquei sabendo desse meu talento quando eu fui praticar dança e vi a facilidade que eu tinha para desenvolver. Mas eu tive que escolher e praticar e tive que desenvolvê-la. Praticar por mais tempo, então me dediquei a aulas, a cursos, workshops, a minha prática, meu treino diário. Então, eu também busquei aperfeiçoar esse talento que eu tinha. Já as forças, elas envolvem escolhas apenas de quando eu vou utilizá-las, como ser aperfeiçoadas e se vai ser adquirida ou não. Porque lembra que eu falei, não vai ter aquelas forças, nós temos todas as forças, mas vão ter aquelas que elas são, vai ficar até redundante que eu vou falar, mas menos fortes, que são as minhas fraquezas. Mas se eu escolher trabalhá-las, eu estou escolhendo adquiri-las e eu posso. Não é como talento, que se eu não tenho, não adianta eu querer escolher adquirir, que eu não vou, não é um talento meu, não faz parte de mim, tá? Aqui eu apresento para vocês a tabela, parece uma tabela periódica, né? A tabela periódica das 24 forças pessoais, tá? Porque nessas pesquisas eles foram chegando então a essas conclusões. Quais eram as forças que poderiam desenvolver determinada virtude? Se vocês olharem aqui na tabela, nessa linha primeira cinza aqui, então eu tenho as 6 virtudes. Olha lá, sabedoria, humanidade, justiça, moderação, coragem e a transcendência, que é a espiritualidade. Tá? A sabedoria é aquela que eu falei do saber e o conhecimento, o amor ao conhecimento, tá? E cada uma delas, vocês vão ver nas coluninhas de cada virtude, que nós temos então as forças correspondentes a cada virtude. Então aqui, ó, na linha da sabedoria, nós temos a coluna amarela, que tem a criatividade, a curiosidade, o amor ao aprendizado, a mente aberta e a perspectiva. Na coluna da virtude da humanidade, nós temos a coluna rosa, que é a generosidade, o amor, a inteligência emocional, que a gente também vai considerar como inteligência social. Nas virtudes da justiça, nós temos na coluna azul a força que carrega o seu próprio nome, que é a força da justiça,
da liderança, do trabalho em equipe. Na virtude da moderação, a coluna verde, nós temos a força do perdão, da humildade, da prudência e do autocontrole. Na coluna da virtude da coragem, em laranja, nós temos as forças da bravura, da integridade, da perseverança e da vitalidade. E na coluna da sexta virtude, que é a transcendência e espiritualidade, nós temos a força, em roxo, da admiração da beleza e da excelência, a gratidão, a esperança, o humor e a espiritualidade. Agora nós vamos entender um pouquinho cada uma destas forças. Mas ao final desta aula eu vou apresentar para você um site, que é o ViaMe, que foi desenvolvido, um site americano, que foi desenvolvido por cientistas americanos, em que lá tem várias informações muito bacanas que vocês também vão poder dar uma fuçadinha lá. Quem tem a força da curiosidade, usa a sua curiosidade ou o amor ao conhecimento, vai lá conhecer um pouquinho mais. E lá é interessante porque neste site você pode fazer o teste, que eu vou explicar direitinho mais para o final da aula para você fazer. Então assim, acompanha comigo toda essa aula, depois faz o seu teste e volta a assistir essa aula aí sabendo sobre as suas forças. E vai passando essa aula quantas vezes você necessitar para você ter bem fixo para você as características das suas forças e até daquelas que você gostaria de desenvolver. Em vídeos futuros eu vou trazer algumas dicas de como nós podemos intencionalmente praticar, utilizar ou mesmo desenvolver determinadas forças, tá bom? Mas vamos continuando então aqui. Agora que vocês já sabem das 24 forças, nós vamos entender um pouquinho de cada uma delas. Antes de eu explicar de cada uma delas, quando vocês forem fazer o teste, vai sair, porque nós temos as 24 forças. Todas elas nós temos, tá? Mas quando você responde o teste, você vai receber o feedback na ordem das suas forças. Então vamos ver, as 6 primeiras forças são aquelas que são mais presentes em você. São as suas realmente forças pessoais que têm a ver com a tua personalidade, com a tua característica, com a tua subjetividade. É aquela que você não precisa se empenhar muito, você já usa ela meio que naturalmente, tá? E aí vai assim até as 6 últimas forças. As 6 últimas forças são aquelas que são menos fortes em nós, que também podemos considerar como fraquezas. Então é aquelas que, quando eu estou numa situação e eu preciso daquele tipo de força, eu vou ter que me empenhar mais, porque não vai acontecer naturalmente aquela força em mim, tá? Então vamos supor que a última força, a 24ª força minha, seja o perdão. O que isso significa? Que então eu tenho dificuldades em perdoar. Ou me perdoar, ou perdoar uma pessoa, ou perdoar uma determinada situação. Então eu tenho uma tendência de carregar mágoas, sofrimento, por conta de eu não conseguir me desvencilhar daquela situação, daquele sentimento. Então, eu vou precisar me empenhar mais, aprender como perdoar e praticar isso. E claro, no momento que eu tiver maior determinação, maior força nessa força pessoal do perdão, talvez eu consiga perdoar melhor, Mas não é uma coisa que naturalmente vai acontecer em mim. Por isso que é bacana, é um super autoconhecimento eu saber quais são as minhas forças e quais são aquelas que são minhas fraquezas. E o próprio Seligman, ele fala, não se preocupe neste momento em desenvolver as suas fraquezas. Primeiro, preocupe-se em identificar quais são as suas forças e praticá-las, utilizá-las intencionalmente todos os dias, em todas as atividades que você faz.
porque isso vai te trazer mais emoções positivas, como eu falei lá no começo, mais engajamento, você vai ficar mais envolvida com as atividades que você faz. Isso vai melhorar as suas relações interpessoais. Isso vai trazer um maior sentido para a tua vida e propósito também, tá bom? Então, pensando aqui nas forças uma a uma para vocês conhecerem um pouquinho o significado delas. Quando nós falamos da virtude do saber e do conhecimento, nós temos 6 caminhos que levam à demonstração de saber e o seu precedente, que é o conhecimento. Quais são esses 6 caminhos? São as 6 forças que nós vamos conhecer agora. Então, nós temos a criatividade, que também envolve habilidade, originalidade, inteligência prática, esperteza, tá? São pessoas que conseguem fazer caminhos alternativos, porém adequados para atingir o seu objetivo. Dificilmente se contentam em fazer as coisas de maneira convencional. São pessoas criativas, não apenas nas artes, mas na vida. Então elas têm criatividade para resolver um problema, criatividade para apresentar uma determinada situação, conhecimento, enfim, são criativas, né? E elas possuem inteligência prática, ou que nós chamamos de esperteza, né? Essa é uma das minhas forças pessoais. E assim, né? Juntando, olha como as coisas casam, eu sou aquariana, então como uma boa aquariana e ainda tendo a força da criatividade, pensa se eu sou uma pessoa convencional, que gosta das coisas muito convencionais. Para algumas coisas eu até me dou bem com a convencionalidade, mas tem que ter alguma coisa para quebrar a rotina, senão para mim fica difícil. Temos aí a força da curiosidade, que é o interesse pelo mundo. São as pessoas curiosas, né? Elas são receptivas às experiências e têm flexibilidade em relação às questões que não se enquadram a conceitos pré-estabelecidos. Então, quando a coisa foge um pouquinho do tradicional, ou quando tipo assim, tem a rotina, quebra-se uma rotina, são pessoas que têm facilidade, têm flexibilidade em lidar com isso. Não tem dificuldade nessa quebra, tá? Para essas pessoas é aquela coisa, né? As regras, elas podem ser flexíveis, elas não têm que ser seguidas exatamente ao pé da letra, quadradinho, né? Pode ter uma certa flexibilidade. Elas não toleram a incerteza, isso a estimula a buscar o conhecimento. Então não é que elas sofrem apenas com a incerteza, elas querem, é isso, aquilo não, então deixa eu estudar a fundo para eu entender quais são as características disso e quais são as características daquilo para poder chegar numa conclusão, né? Então elas vão buscar este conhecimento. A curiosidade pode ser específica a um assunto, então aquela pessoa que gosta muito de estudar sobre esporte, por exemplo, então ela vai a fundo para conhecer este assunto. Ou não, pode ser aquela pessoa que tem curiosidade para os mais diversos assuntos. Aquela pessoa que talvez que você conheça, ou mesmo seja você, que gosta de falar sobre todos os assuntos. É uma pessoa que é gostosa até de conversar, porque ela sempre vai ter... ela entra bem, né? Entra em diversas conversas, em diversos conteúdos, tudo a interessa, né? Então ela também sabe de tudo um pouco. Se envolve ativamente com a novidade. Então são pessoas que estão sempre buscando a inovação, tá? Cientistas, né? Muitos cientistas, eles têm essa força, porque eles estão buscando sempre isso, né? Ou a inovação, ou mesmo o aprofundamento de um determinado assunto, ou descobrir novos caminhos relacionados àquele assunto. O seu extremo oposto é se desinteressar facilmente. Então, uma das dificuldades para quem tem essa força da curiosidade é ela se manter, às vezes, naquele assunto. Como ela é uma pessoa muito movida pela novidade,
ela pode também acabar se desinteressando. Então, às vezes pode apresentar uma certa dificuldade de finalizar algumas coisas, por conta de que aquilo vai perdendo. Então, toda empolgada no começo, e aí aquilo vai ficando meio chato, meio maçante, meio sempre a mesma coisa, aí ela se desinteressa e já quer logo pular para outro assunto, tá? Ainda dentro, né, desta virtude, nós temos a força do amor ao aprendizado. Pessoas que gostam de estudar, como eu também tenho essa força, vão ter esta força como uma das principais. Adoram aprender coisas novas, seja em algum curso ou mesmo de uma forma autodidata. Então, né, as pessoas que vão lá e procuram no Google, procuram livros e vão ler, vão pesquisando. São pessoas que gostam de estudar, de ler, de ir a museus, conhecer novas culturas, ou seja, gostam de toda e qualquer oportunidade que elas possam aprender. São valorizadas pelo seu conhecimento, gostam de aprender mesmo quando não tem incentivo externo para isso. Então, por exemplo, gostam de aprender mesmo que elas não vão tirar uma nota na escola, na faculdade, não está um diploma em jogo, né? Elas gostam pelo simples fato do conhecimento, de adquirir novos conhecimentos. Tenho prazer em saber. Outra força é a mente aberta, que nós também podemos considerar como o bom humor ou a graça. São pessoas que gostam de rir e fazer os outros rirem. Elas conseguem facilmente ver alegria na vida e também têm bom humor. Aquela pessoa bem-humorada que para tudo faz uma piada, né? E nós temos também a força da perspectiva. O que seria a perspectiva? São pessoas, aliás, antes de falar das pessoas, essa é uma das forças mais madura desta categoria, tá? É aquela que mais se aproxima do saber. Por quê? As outras pessoas acabam recorrendo a esta pessoa que tem essa perspectiva como força para ajudá-los a resolver os seus problemas e adquirir a perspectiva de si mesmas. São aquelas pessoas consideradas sábias. Elas têm um modo de ver o mundo que faz sentido para elas e para os outros. Sabe aquela pessoa ponderada, adequada, aquela pessoa que parece assim extremamente equilibrada, né? São consideradas sábias e as pessoas costumam lhes pedir conselhos. Agora vamos passar para a virtude da humanidade e do amor. Estas forças que levam a essa virtude, elas aparecem na interação social positiva com os amigos, conhecidos, familiares e até estranhos. Então nós temos a força da generosidade, também considerada a força da bondade. Vocês estão vendo que eu estou colocando aqui generosidade, estou colocando também entre parênteses a bondade, então outras características, outros nomes para a mesma força, porque vocês vão ver que vai haver divergência apenas no nome. Às vezes no teste que vocês vão fazer, pode dar nessa variedade de nomes, porque listas, quando nós vamos pesquisando em diversos materiais, cada um vai trazendo um nome. Geralmente esses, eu tentei trazer para vocês esse nome, que nem aqui a generosidade, que está no rosa. Eu trouxe o que está na tabelinha periódica para vocês não confundirem, não se perderem na hora de pesquisar esse material depois. E esse em parênteses são os nomes que foi dado pelo próprio Martin Seligman nos livros dele, que no final também eu vou trazer a bibliografia para vocês, tá bom? Bom, são pessoas boas e generosas, que nunca estão ocupadas demais para prestar um favor. Aquelas pessoas que sempre estão disponíveis ao outro, seja para escutá-los, para ajudá-los, para dar um conselho. Elas gostam de praticar boas ações, mesmo não conhecendo bem o favorecido. Então, aquelas pessoas que gostam de prestar um serviço social, as pessoas que gostam de ajudar o próximo. Leva os interesses dos outros seres humanos tão a sério quanto os seus. Sabem reconhecer o valor de uma outra pessoa.
se utiliza de várias maneiras de se relacionar, voltando-se para os melhores interesses do outro. Então são pessoas também flexíveis no relacionamento. Às vezes elas superam seus próprios desejos e necessidades imediatas para atender o do outro. Assume a responsabilidade por alguém, né? Aquela pessoa que cuida, que é o porto seguro de um parente, de amigos, colegas do trabalho, ou às vezes até estranhos, tá? Toma para si, tá? Não só humanos, como às vezes animais. Então aquelas pessoas que acolhem animais abandonados, tá? São altamente empáticos e simpáticos. Proteger e ajudar são o seu lema. A força do amor, que é a força do amar e aceitar ser amado. Então não é só amar, é também ter essa troca, aceitar, saber receber amor. São pessoas que valorizam os relacionamentos próximos e íntimos, retribuem sentimentos profundos e duradouros. Então são aquelas pessoas que se dão muito bem nos relacionamentos, né? Também são aquelas que sofrem muito por amor. São capazes de amar, mas também de receber amor, ok? Aí nós temos a força da inteligência emocional, né? Até esse nome foi dado pelo Daniel, né? Goleman, né? Que deu a questão da inteligência emocional. Aqui o Martin Seligman também vai considerar como inteligência social e a própria inteligência pessoal, tá? São pessoas que possuem conhecimentos de si e dos outros, têm consciência dos motivos e sentimentos alheios e responde bem a eles. Então aquela coisa, depois que a gente fala da inteligência emocional, sabe reconhecer as próprias emoções, tem empatia, sabe reconhecer a emoção dos outros e consegue geralmente responder bem a essas emoções. Conseguem perceber as diferenças entre o seu estado de espírito e dos outros, o temperamento, as motivações, as interações, as intenções, agindo com base nessas distinções de forma respeitosa. Possuem habilidade social, então se relacionam bem, tá? A inteligência pessoal significa sintonizar o acesso aos próprios sentimentos com a capacidade de compreender e orientar o seu comportamento adotado, tá? Esta força é fundamental para as outras, como bondade, liderança, tá? Precisa-se haver a inteligência emocional, social, para que possa praticar outra força. Nesse caso, uma vai depender da outra aqui. Consegue identificar nichos em que aproveitam seus próprios interesses e habilidades. Aqui, vou dar mais um adendo. Essa também é uma força, uma das minhas principais forças, que é a inteligência social, emocional e pessoal. E assim, qual é o meu nicho? Psicologia. O que eu estou fazendo aqui no canal? Psicologia no dia a dia, que é usando o quê? Usando a minha criatividade, que eu já falei para vocês que eu tenho, o amor ao aprendizado, que eu gosto de estudar, então eu também gosto de transmitir o conhecimento. Dizem que os melhores alunos são aqueles que ensinam, porque quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né? Aprende para preparar a aula e também quando a gente está dando a aula, né? Também serve para nós. E ao mesmo tempo, também gosta do quê? Aproveitar esses interesses que são então o estudo, as relações, as emoções, né? Por ter também essa questão da inteligência emocional. Então também é uma habilidade minha e eu trabalho com isso. Tanto é que para mim eu costumo dizer, o meu trabalho, eu sou uma pessoa abençoada, porque eu trabalho com aquilo que eu amo fazer. Porque me abrange, né, de uma forma geral, praticamente todas as minhas principais forças. Elas estão envolvidas. Então, o meu engajamento com o que eu faço, a minha satisfação, meu prazer, o sentido, o propósito, está tudo muito forte, muito interconectado. Tá?
Então, quando eu falo para vocês, eu venho trazer sobre esse conteúdo, eu venho trazendo sobre a minha experiência pessoal, o quanto que isso nos satisfaz poder utilizar tudo isso integrado, tá? O seu trabalho lhe permite dar o melhor de si todos os dias. Por isso que para essas pessoas o trabalho deixa de ser um trabalho, é uma satisfação. Agora vamos para a virtude da justiça. Suas forças se mostram em atividades cívicas, então aquelas mais sociais, né? Mais relacionadas com grupos maiores, como família, comunidade, o país, o mundo, o universo, tá? Então nós temos a força, que leva o próprio nome da virtude, que é a justiça, também conhecida como imparcialidade ou equidade. Não deixa que os sentimentos pessoais influenciem as suas decisões sobre os outros. Então aquela pessoa que consegue dissociar-se do problema, olhar para a situação como um todo, de uma forma imparcial, né? Para elas, todo mundo merece uma chance. Suas ações diárias são guiadas por princípios elevados de moralidade, então são pessoas, né, corretas, pessoas que você percebe a sua moral e ela conduzindo a sua vida de uma maneira muito ética. Leva tão a sério o bem-estar das outras pessoas, mesmo aquelas que nem conhece, tanto quanto leva a sério o seu bem-estar. Então são geralmente pessoas que você vê que estão até envolvidas em trabalhos sociais, né? Acredita que casos similares devem ser tratados de modo similar. Então essa questão de destaque, né, de que uma pessoa pode ser favorecida e outra situação semelhante não, para ele não serve. Se alguém já foi favorecido numa situação como essa pessoa também merece ser. Deixa de lado os preconceitos. Então, por mais que de repente não tenha uma aproximação, né, de uma determinada questão, ainda assim consegue deixar de lado e resolver a questão, tá? Liderança, outra força. São pessoas que se saem bem organizando as atividades e cuidando para que as coisas aconteçam, né? Então aquela pessoa que consegue realmente liderar, né? Age com humanidade, são eficientes, conseguem que o trabalho seja feito mantendo boas relações entre os participantes. Então não são pessoas que criam picuinhas, não, ela consegue ser também imparcial nesse aspecto e fazendo com que, né, de uma forma equilibrada todos possam desenvolver o seu melhor e resolver a atividade. Administra as relações internas do grupo sem ressentimentos, com benevolência, firmeza e justiça. Estas pessoas conseguem perdoar os inimigos e os incluir no mesmo amplo círculo moral de que faz parte seus seguidores. Tá? Então elas conseguem ter também essa imparcialidade. Reconhece as responsabilidades pelos próprios erros e são pacíficas. Então não são pessoas que gostam de briga, são pessoas que gostam de resolver a questão. Tá? Agora nós temos a força do trabalho em equipe, que também é conhecida como força da cidadania, dever, lealdade, espírito de equipe. São pessoas leais e dedicadas, que sempre faz a sua parte e se esforça para o sucesso do grupo. Participam do trabalho, então são aquelas que realmente arregaça as mangas e vai lá e faz a coisa acontecer. Valoriza as metas e o propósito do grupo, mesmo que sejam diferentes dos seus, tá? Mas ele abraça a causa. Respeita aqueles que ocupam legalmente posições de autoridade, então respeitam, por exemplo, os professores, o chefe, o diretor, né? Funde a sua identidade com a do grupo. Aquelas pessoas que, como eu falei, vestem a camisa. Não significa que elas são pessoas que têm uma obediência cega e automática, aquela que faz, né, mesmo que elas sejam anuladas, mas significam que elas são
boas pessoas, boas desempenhadoras de atividades. Elas cumprem com o combinado. É aquela pessoa que todo mundo quer ter no grupo, né? Tem o líder que organiza e essa é aquela pessoa que faz a coisa acontecer, faz o que tem que ser feito. Tá? Agora nós vamos entrar na virtude da moderação, que também é chamada de temperança, tá? Virtude da temperança. É uma virtude principal, porque ela refere-se à expressão apropriada e sóbria de apetites e desejos. Não se trata de reprimir os seus desejos e vontades, mas sim a espera pela oportunidade de satisfazê-lo de modo a não prejudicar a si nem aos outros. O que isso significa? A moderação e a temperança é aquilo que a gente sabe esperar para poder adquirir uma determinada recompensa, por exemplo, tá? Então não são pessoas extremamente ansiosas para essa força, tá? Não são pessoas ansiosas que tem que ser no teu tempo, não, tem que ser no tempo que for melhor para todo mundo, for melhor para mim. Então são pessoas que sabem esperar. Dentro desta virtude nós temos a força do perdão ou da misericórdia, né? Que são pessoas que têm facilidade em perdoar as pessoas que lhe fizeram mal. Sempre dá uma segunda chance. Seu principal orientador é a misericórdia e não a vingança. Então não é aquela pessoa vingativa, pelo contrário, ela sabe perdoar. O perdão representa uma série de mudanças benéficas que ocorrem dentro do indivíduo que foi ofendido ou magoado. Então eles têm essa clareza de que sabe que o perdão é muito mais para ele do que para quem causou-lhe mal, porque isso faz com que você consiga quebrar as amarras das mágoas, né? Então você consegue se libertar. Com o perdão, as tendências ou motivações básicas em relação ao transgressor, tornam-se mais positivas. Então, ou seja, essa pessoa que tem a força do perdão, elas são mais benevolentes, afáveis ou generosas. E elas são menos negativas, ou seja, menos vingativas ou separadoras. Aquelas que, excluem, excluem menos, né? A força da humildade ou também da modéstia. São pessoas que não procuram estar em evidências nos holofortes, deixando que as suas realizações falem por si só. Elas não ficam se gabando pelas suas realizações. Ela deixa ali as pessoas bem pelo que ela faz. Elas não se consideram pessoas especiais e os outros reconhecem e valorizam a sua modéstia. Você deve conhecer, ou também você pode ser uma pessoa que é aquela modesta, que faz a coisa, todo mundo fala, nossa, que fantástico tudo que você fez. Você, imagina, fiz só o que tinha que ser feito. Né? É uma pessoa despretensiosa, então não é aquela pessoa que fica buscando status no que ela faz, querendo ser famosa, né? Se a fama vem, ela vem por consequência, não por busca, né? Por interesse. Não vêem grande importância em suas aspirações pessoais, vitórias e derrotas, acreditando não ter influência muito grande no esquema dos acontecimentos. Então elas não acham que assim, é muito pela força do que elas fizeram. Como elas são mais humildes, mais modestas, elas consideram, como eu falei, como se elas não fizessem mais do que a obrigação delas, né? Que as coisas elas acontecem porque tinha que acontecer dessa maneira, né? Prudência, uma outra força, que também é conhecida como discrição ou cuidado, aquelas pessoas que têm cuidado, que são cuidadosas. Bom, como eu já disse, uma pessoa cuidadosa. Não diz e nem faz coisas de que possa se arrepender mais tarde. Então são aquelas pessoas, né, prudentes, né, que ponderam, espera por todas as informações necessárias antes de agir. São pessoas cautelosas, ponderadas, né? Então estudam o terreno antes de pisar.
São bons em resistir ao impulso de perseguir uma meta a curto prazo, preferindo o sucesso a longo prazo. Aquelas pessoas que têm aquele pensamento, tudo que vem fácil vai fácil. Então elas preferem construir um caminho mais sólido. Tem cuidado para não se machucar. E é interessante, porque isso em todos os sentidos, seja físico, então elas têm cuidado para não se machucar num parque, então são pessoas prudentes ao dirigir o seu carro, para não causar e nem sofrer um acidente, né? São prudentes em festa, não são aquelas pessoas que ou não bebem, ou se bebem, bebem pouco, não são aquelas pessoas que vão entrar num porre, né? Ou a mesmo na própria escolha profissional. Então ela vai ponderar uma série de coisas. Então, o que ela gosta de fazer, como é que está o mercado, se o mercado está favorável ou não para essa profissão, tudo isso ela vai levar em conta para fazer as suas escolhas. E aí nós temos a força do autocontrole, que são pessoas que conseguem manter os desejos, as necessidades, os impulsos sob controle, quando isso é apropriado, né? Conseguem conter as emoções diante de algum acontecimento negativo, são pessoas controladas, né? Então elas não se descabelam, ficam extremamente ansiosas ou extremamente com medo, sentem, mas elas conseguem controlar essa manifestação. É capaz de corrigir e neutralizar sentimentos negativos, então elas são capazes de identificar quando sua crença é disfuncional, quando, né, e elas conseguem, estou tendo um pensamento ali negativo, falar, não, para tudo, deixa eu ver se isso condiz com a realidade. Não, isso aqui acho que é muito mais da minha cabeça, então elas têm esse autocontrole, tá? Conseguem manter o ânimo mesmo diante de situações difíceis. Então aquela pessoa no grupo que fala assim, gente, não deu certo, não tem problema, vamos lá, serviu de aprendizado, né? Vamos seguir em frente. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Essa aula é um pouquinho longa, eu falo bastante, né? Porque como são muitas forças. Virtude da coragem. São forças, né, que envolvem então essas virtudes que refletem uma determinação exercida na intenção de alcançar os objetivos importantes, porém incertos. Estes atos devem ser praticados diante de uma grave adversidade. Então, por exemplo, a valentia, a perseverança, a integridade são forças que levam à coragem. Então, uma das forças, a bravura, que é a valentia. Lembra lá no começo que nós falamos daquelas forças que elas têm situações que pedem por ela? A bravura, a valentia é uma delas, tá? Pessoas que não receiam diante das ameaças, desafios, dores ou dificuldades. Refere-se também a posturas intelectuais ou emocionais, impopulares, difíceis ou perigosas. Quando a pessoa precisa tomar uma decisão e numa situação arriscada, né, são pessoas que conseguem fazer isso. Ou mesmo tomar uma atitude, por exemplo, aquela mãe que precisa salvar o filho da boca de um jacaré, como já aconteceu. Nessa hora, ela usa, às vezes pode até não ser uma força principal dela, mas naquela hora aquela força estava sendo chamada, né? Então, assim, eu preciso ter valentia, eu preciso enfrentar a situação e salvar o meu filho, a minha prole, né? Essa força vem. São pessoas com valentia que conseguem separar os componentes emocionais e comportamentais do medo, resistindo à resposta de fuga, enfrentamento, à situação assustadora, ou seja, né, resistindo à resposta da ansiedade, né? Apesar do desconforto produzido pelas reações subjetivas e físicas. Então, apesar do medo, da ansiedade, é aquela pessoa que vai lá e enfrenta. São pessoas que enfrentam o perigo apesar do medo, como eu acabei de dizer. Na bravura inclui a coragem moral, ou seja, tomar posições que se sabe impopulares e capazes de acarretar problemas para si mesmo, né? Hoje, domingo, eu assisti um filme, né, numa emissora, um filme bem bacana que estava contando a história de uma moça branca que ela estava indignada numa determinada época, como as mulheres negras, empregadas domésticas das brancas, eram tratadas. Elas não podiam usar nem o próprio banheiro, né? Não podiam usar o banheiro que o social.
que a família dos brancos utilizavam. E fora outras coisas como elas eram tratadas, né? E indignada com isso, esta moça, ela era uma jornalista, então ela resolve escrever um livro contando a história destas empregadas domésticas negras. Então, sabendo que isso, ali numa sociedade naquela época, em que todas as mulheres da alta sociedade, brancas, tratavam assim as suas empregadas, e ela contando essas histórias, mostrando de uma forma o quanto que isso era cruel, ela estava ali se colocando o quê? De uma forma que todas iriam, as mulheres brancas daquela época iam contra ela, né? Porque ela estava trazendo à tona uma situação de desigualdade social. Então, aqui é um exemplo disso, né? O quanto que isso ia trazer problemas para ela. Mesmo assim, ela teve bravura, valentia de ir lá e contar essa história. E a coragem psicológica, que é uma postura estoica e positiva necessária para enfrentar, por exemplo, provocações sérias, né? Então, por exemplo, um bullying da vida e a pessoa ir lá e ela não se deixar abater e ela enfrentar a situação, ou mesmo de doenças persistentes. Então, mesmo assim, ela vai lá e ela enfrenta aquela doença, um câncer, uma leucemia, com bravura, com vontade de viver, sem perder a sua dignidade. A força da integridade, também da autenticidade ou honestidade. São pessoas que, além de dizer a verdade, vivem de maneira autêntica, genuína, verdadeira. É prática e sem fingimento. Você percebe que é uma pessoa verdadeira. Tá? É íntegra e autêntica nas suas intenções e compromissos. É sincera nas suas palavras e também nas suas ações. É aquela pessoa que você fala, nossa, essa pessoa é íntegra. Ela vive de acordo com o que realmente ela pensa, ela fala, suas ações condizem com isso. Perseverança, que é também a força do dinamismo, da diligência. São pessoas dinâmicas, que terminam o que começam, assumem os projetos difíceis e os levam até o fim, com bom humor e com o mínimo de reclamação. Não é aquelas pessoas que estão fazendo, reclamando, não, elas... Então, vamos lá, daqui que eu faço. E elas fazem mesmo. Faz o que tem que ser feito, o que diz que vão fazer e às vezes até mais, até além do que elas falaram que iam fazer. A pessoa perseverante, ela é dinâmica e flexível, realista e não perfeccionista. São pessoas que possuem os aspectos positivos da ambição. Então não é aquela ambição só do querer crescer, não. Ela sabe que ela pode mais e ela quer lá dar o seu melhor para isso. Força da vitalidade, também da animação, paixão, entusiasmo. São pessoas espirituosas, que se atiram de corpo e alma nas atividades que assumem. A paixão que dedica às atividades é contagiante. Aquelas pessoas que você fala assim, nossa, olha como ela faz com uma vontade aquilo, né? Que até dá vontade na gente fazer. É uma pessoa inspirada, você vê que assim é até gostoso de estar perto, né? Virtude da transcendência, ou também conhecida como da espiritualidade. Trata-se de forças pessoais que saem de nós, estabelecendo conexão com algo maior e mais durável, aquilo que vai além da gente, né? Ou seja, com outras pessoas, com o futuro, com a evolução ou o universo. Tá? Aí nós temos a força da admiração da beleza e da excelência. O que seria essa força? São pessoas que apreciam a natureza. Aquela pessoa que gosta daquele pequeno detalhe, ela fala, olha como a natureza é bela, olha o detalhe dessa flor, olha a beleza do céu azul, as nuvens, olha o contorno das nuvens. Né? É aquela pessoa que para um tempo para sentir o perfume das rosas. E ela não para porque assim, deixa eu parar aqui um pouco, que eu tenho que esperar alguém. Não, elas param realmente para contemplar a natureza. Aprecia a beleza e a excelência e também as habilidades em todos os setores. Seja na natureza, nas artes, seja no conhecimento, né? Então na matemática, ciência,
em todos os momentos da sua vida diária. É aquela pessoa que vê beleza em tudo, até na dificuldade. Quando elas têm essa força de uma forma intensa, ela vem acompanhada com espanto e até admiração, né? Assistir ao virtuosismo, por exemplo, no esporte, né? Ou os atos de virtude ou de beleza moral, né? Ver outra pessoa fazendo isso, desperta neles a exaltação. Eles vão ao êxtase, né? Histórias de superação, tudo isso os emociona. A gratidão, então outra força, né? A gratidão vem do latim gratia, que significa graça, né? Dar graça. São pessoas que têm consciência das coisas boas que lhe acontecem e nunca as consideram comum. Sempre vão considerar que são coisas especiais. Tudo é especial, tudo que acontece na vida dela, ela é grata porque ela considera aquilo algo especial. Sempre encontra oportunidade de expressar o seu agradecimento, seja para pessoas, seja para a vida, seja para a natureza, seja para ela mesma, né? Aprecia a excelência do caráter moral de alguém, então ela agradece inclusive a existência dessa pessoa. Tem admiração, agradecimento e apreciação pela própria vida. Então, aquela pessoa que agradece a cada dia a sua existência. É grata pelas pessoas, então pelos atos que elas fazem, pela existência delas, como eu falei. É grata por Deus, então pelo que você vier chamar de Deus, né? Seja por uma energia maior, seja, enfim. Pela natureza, pelos animais, ou seja, né? É grata por tudo. Força da esperança, também conhecida como otimismo, responsabilidade com o futuro. São pessoas que esperam o melhor do futuro. Elas planejam e trabalham para que esse futuro seja o melhor. Elas possuem esperança, otimismo e responsabilidade com o futuro, né? São uma família de forças que representam uma postura positiva em relação ao que está por vir. Espera por bons eventos, sentindo que ocorrerão com o resultado do seu esforço, planejamento, o que garante o seu ânimo no aqui e agora, destinando a sua vida direcionada para os objetivos. Então não é aquela pessoa que só espera que o futuro seja bom, ela faz com que esse futuro seja bom. Ela planeja, ela constrói, ela, né, põe energia para isso. Força do humor ou da graça, né? Vocês viram que eu acabei repetindo aqui, né? Essa aqui é aquela que faz os outros rirem. Eu acho que até comentei ela um pouquinho na outra força, porque elas, nesse aspecto, elas são muito semelhantes, né? É aquelas pessoas que conseguem ver o lado alegre da vida. Tem bom humor e graça. Aquela pessoa engraçada que faz piada de tudo, né? Dela mesma, da situação. É aquela pessoa leve, né? Gostosa de bater um papo, de estar junto. E a força da espiritualidade, também do senso de propósito, fé, religiosidade. Então, vocês veem que também religiosidade. Quando a gente fala em espiritualidade, a gente não está falando só de religião, mas também envolve religião, tá? Para quem possui. São pessoas que possuem crenças sólidas e coerentes acerca do propósito maior e do significado do universo, né? O sentido da vida. Sabe onde se encaixar no esquema da vida, né? As crenças dão forma às ações e são fonte de conforto. Então, as suas crenças, elas fazem com que ela consiga ver sentido na vida, nos acontecimentos, né? E mesmo também a conforta quando as coisas não saem como esperado. Tem uma filosofia de vida articulada, seja ela religiosa ou não, né? Que situa no universo. Então ela sabe o seu lugar, ela tem esse entendimento, né, dessa imensidão que é o universo.
O significado da vida está ligado sempre com algo maior para esta pessoa que tem esta força, né? Possui um firme propósito de vida, então ela vê que ela não está aqui de passagem, ela tem um propósito, né? A sua existência tem um propósito. Muito bem, falamos das 24 forças, estou até rouca aqui, né, de tanto falar. Muitas forças. Agora vamos para como descobrir quais são as suas forças. Para isso, vocês estão vendo aí o símbolozinho do VIA, né? Institute of Character, né? Vocês têm aqui, ó, coloquei para vocês e vou deixar na descrição aqui do vídeo o site www.viame.org/survey, tá? Quando você entrar neles, eu vou deixar, a próxima tela é um compartilhamento de tela para você ver como que vai ser quando você entrar nesse site, a página, tá? E para fechar aqui só a questão da aula, o Seligman vai apresentar como uma fórmula de uma boa vida, assim como já chamava Aristóteles, né? A vida boa, que consiste no quê? Para a gente ter uma vida boa, a gente precisa empregar estas forças pessoais diariamente nos principais setores da vida. O que sejam os setores da vida? Família, trabalho, relações interpessoais, consigo mesmo, né? Gerando gratificação abundante e felicidade autêntica, né? Porque é aquilo que é teu. Aqui, olha, estou compartilhando com vocês a tela do site do Viame. Quando vocês entrarem, se você entrar pelo computador, que eu acho que é até mais bacana para você fazer, vocês vão ver aí no cantinho esquerdo que eu coloquei uma seta vermelha acima do símbolo do Via, que tem, o Google vai te dar a opção de você traduzir a página. Você vai escolher, né, o idioma para você traduzir a página. Por quê? A página, que você vai ver que aqui a minha, tá pequenininho, isso não consegui ver, mas ela está em português. Mas porque o meu Google já automaticamente, né, mudou o idioma para o português. Porque quando vocês entram, o idioma vai vir em inglês, tá? Se você é bom no inglês, faça no inglês, leia no inglês e manda bala, né? Se você não é tão bom assim no inglês, sente mais segurança em fazer ele em português, você ativa o seu Google para ele fazer a tradução da página, tá? Aí você está vendo aqui no seu canto direito que tem um ícone grande branco, que eu até coloquei uma seta em vermelho, que aí vai ser para você preencher os seus dados pessoais. Então ele vai pedir o seu nome, né, o seu primeiro nome, o seu último nome, o seu e-mail, e você vai criar uma senha. Por quê? Porque quando você fizer o teste, eles vão mandar para você via e-mail, para você poder imprimir, você poder guardar esse teste, né? E você colocando os seus dados, é como se você faz o seu cadastro nessa página, né? Quando você cria o seu cadastro, você pode fazer outros testes, né? Tem cursos que você pode comprar, tem outros testes, tem um aprofundamento desse teste que você também pode comprar. Então, na verdade, você está criando uma conta gratuita, mas que você pode ter acesso, fica ali registrado o teu teste que você vai fazer. Se você fizer, por exemplo, tem para fazer com crianças e jovens. Então, se você tem filhos, se você tem sobrinhos, primos, que você gostaria de saber quais são as forças pessoais deles também, eles também podem fazer o teste. Então fica tudo guardadinho ali no seu, com base no teu registro deste site, tá bom? E aqui no meio vocês vão ver que eu coloquei uma setinha bem na onde que vai ser nesse primeiro ícone que vocês vão clicar, que é para vocês poderem entrar para a página que vai levar para o teste, tá? Então, mudou o idioma, criou a sua conta, você vai clicar nesse primeiro íconezinho dessa barra de opções. Clicando no íconezinho, você vai para essa outra página aqui, tá? Que ele vai ter esse participe da pesquisa gratuita. Quando você entrar nessa página, você vai até o fim dela. No fim dela, você vai ter
esse ícone azul grande aqui. Tá, olha lá, descubra suas melhores qualidades em momentos com a nossa pesquisa científica das forças de caráter. E aí tem essa caixinha amarela, alaranjada, que eu coloquei uma seta grande vermelha e é nela que você vai clicar, que vai te levar para a pesquisa. A pesquisa vão ser várias frases, tá? Você vai fazer numa faixa de uns 10, 15 minutos, são muitas frases. Tá? Então, procure fazer no momento que você tem essa disponibilidade, para você não começar e parar, para você fazer ela toda, né? Então, vai ser por volta aí de 10, 15 minutos que você vai levar para fazer esse teste. Lá vão aparecer frases para você e ele vai ter a classificação do o quanto isso eu me pareço muito com essa frase, eu me identifico muito com ela, me identifico um pouco, mais ou menos, quase nada, ou não me identifico com essa frase. E você vai então clicando nos ícones que te identificam. E no final vai sair o resultado que ele vai mandar. Você vai tanto ver ele no site e ele também te dá a opção para você enviá-lo para o teu e-mail, certo? E aí, deixa aqui nos comentários quais são as suas 6 forças principais, aquelas que você tem mais forte em você, que você já naturalmente as utiliza. Eu gostaria muito de conhecer quais são as suas forças. Aqui, pessoal, é a bibliografia, são os livros que eu utilizei, ó. Esse que é aqui, que é esse primeiro aí, ó, né? Felicidade Autêntica, que esse é o primeiro livro que o Seligman vai falar, ó, usando a nova psicologia positiva para a realização permanente. Ele vai falar aqui um pouco que o foco principal da psicologia positiva vai ser a felicidade, né? Buscar a felicidade. Aqui nesse livro que é o Florescer, aqui a minha capa está um pouco diferente, ó, mas é o mesmo. Aqui ele mudou a capa, nova edição, né? Que é esse do outro cantinho aqui, esse verdinho, Florescer. Uma nova compreensão sobre a natureza da felicidade e do bem-estar. Ele amplia, ele fala que desse livro ele já vai trazer um pouquinho de ampliação desse objeto de estudo e de busca da psicologia positiva. Nesse ele vai dizer que a felicidade não é o objetivo, não é a busca da psicologia positiva. Ele também é um componente, mas do que ele vai então ampliar. Ele vai falar, nós não buscamos a felicidade, estudar a felicidade, nós buscamos estudar o bem-estar. E aí ele vai trazer esses 5 pilares que ele vai considerar o bem-estar, né? Que são as emoções positivas, e aí ele vai incluir então a felicidade, né? Os prazeres, a gratificação. Aí ele vai trazer a questão do engajamento, que no próximo vídeo nós vamos falar mais especificamente sobre o engajamento. Ele vai trazer o sentido, né? Nós acharmos sentido na nossa vida e nas coisas que nós fazemos na vida, o propósito e as relações positivas, né? O quão é importante nós, como somos seres sociais, estabelecer relações positivas e mantê-las. Isso traz também bem-estar, gratificação, satisfação, né, na vida. Então, esses são os caminhos. E uma das coisas principais que ele vai falar, que é até a questão do engajamento, mas não só, para esses 5 pilares, o quão importante é nós empenharmos em usar as nossas forças pessoais. Então, fica aqui o meu convite para você fazer o seu teste. Compartilhe comigo aqui nos comentários do vídeo do YouTube quais são as suas 6 primeiras forças, que são as suas forças pessoais principais, e vai acompanhando aqui comigo os vídeos no canal, que eu vou trazer mais aprofundadamente alguns aspectos, como vou ajudar você a utilizar melhor ou com mais intensidade as suas forças pessoais ou aquelas que você considera que seja importante desenvolver. Espero que esse conteúdo tenha lhe servido, que você aproveite, compartilhe com quem você acha que também pode se beneficiar deste conteúdo e vamos juntos trazendo psicologia para o nosso dia a dia, porque todos nós podemos
devemos, e esse é o meu compromisso com vocês, é trazer os conteúdos da psicologia para que mesmo aquelas pessoas que não têm condições, não têm acesso, seja a psicoterapia, seja a um aprofundamento com um profissional para o seu autoconhecimento, que também possa fazer isso. Essa é a minha intenção aqui em trazendo os conteúdos da psicologia para vocês, para que vocês possam ter conhecimento, possam utilizá-los para melhorar o seu autoconhecimento, o seu dia a dia, assim como a psicologia positiva nos apresenta e nos mostra, para termos um melhor bem-estar e sermos, consequentemente, mais felizes. Então, até o nosso próximo vídeo e com muita força pessoal aí, hein? Quero ver vocês utilizando a de vocês. Até a próxima!